do sexto período, eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade às teorias evolucionistas. Hoje nós vamos falar dos dois principais cientistas, né, que elaboraram teorias para explicar, né, essas alterações, essas mudanças que ocorrem nos organismos vivos ao longo do tempo. Então, na última aula, nós vimos sobre as evidências da evolução, né? Nós falamos o que é uma evidência da evolução, né? Quais são as evidências? Então, a gente viu lá a embriologia comparada, que é essa imagem aqui, né? Quando a gente compara os embriões de diferentes espécies, principalmente nos primeiros estágios aqui, ó, de desenvolvimento embrionário, nós vamos verificar que eles são parecidos, né? Isso sugere ancestralidade comum. Quando a gente faz a anatomia comparada, né? Estuda os diversos órgãos, né? Como, por exemplo, a mão, né? O braço do homem, da rã, do morcego, do golfinho e do cavalo, a gente percebe que eles têm os mesmos ossos, mas só que estão adaptados a ambientes diferentes. Então, isso sugere o quê? Ancestralidade comum. Quando a gente estuda os fósseis, tá? Eu estou aqui atrapalhando, vou sair daqui um pouquinho. Então, quando a gente estuda os fósseis, a gente verifica que as espécies mudaram através do tempo. A gente falou dos órgãos vestigiais, né? Aquela membranazinha aqui no cantinho do olho, isso sugere ancestralidade comum. E quando a gente estuda, né, o material genético, a gente percebe que as semelhanças bioquímicas são muito grandes. Então, o processo de evolução, ele existe, ponto final. Então, essa teoria defende que as espécies são mutáveis e sofrem transformações ao longo do tempo. Essa ideia é sustentada pela paleontologia, então, né, pelo estudo dos fósseis e pela necessidade de explicar as mudanças nas espécies, por vezes observada ao longo do tempo. É a mais aceita atualmente. Dentro dessa teoria foram surgindo, né, outros nomes, né? E hoje nós vamos falar então deles, que é quem? O Lamarck e o Darwin. Essa figurinha aqui, ela não é muito didática, porque ela sugere que o macaco, né, foi mudando até virar o homem, né? Mas na verdade isso nunca existiu. O que existe é que o macaco e a única espécie de hominídeo atualmente, eles têm um ancestral aqui em comum, da onde derivou o ser humano e onde derivou aqui os chimpanzés. Então, vamos lá. A primeira teoria para tentar explicar essas mudanças se chama lamarquismo. Ela foi proposta por um naturalista francês, o Jean-Baptiste Lamarck. Ele dizia o seguinte, que os organismos atuais surgem de outros à medida que o ambiente muda. Quando o ambiente muda, o organismo também muda. Essa era a explicação que ele dava para os fósseis. A teoria dele se baseou em duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Então, vamos ver o que cada uma dessas leis fala. A lei do uso e do desuso. Um órgão desenvolvia-se ou atrofiava-se de acordo com o seu desuso ou uso. Exemplo da girafa. Então, as girafas ancestrais, segundo Lamarck, tinham todas o pescoço curto. Aí elas sofreram uma pressão do ambiente para ter um pescoço maior. Por quê? Como todas as girafas tinham um pescoço curto, a vegetação mais baixa acabou. E aí a girafa não tinha o que comer. Para ela comer, ela tinha que esforçar e esticar o pescoço, né? Então ela passou aí várias gerações esticando o pescoço, né? Usando muito esse órgão, por isso a lei do uso. E aí elas passaram a estar adaptadas ao ambiente. Então, com o passar de muitos anos, né? Centenas de anos esticando o pescoço, todas as girafas atuais têm o pescoço comprido. O ambiente mudou, acabou a vegetação mais baixa e aí elas criaram a necessidade de mudar. Dois pressupostos, o ambiente muda, os seres vivos. Então, aqui está falando que o ambiente altera os organismos vivos. E as mudanças passam para os descendentes. Hoje a gente sabe, né, por conta
por conta do DNA, da genética que a gente já estudou, que as mudanças ocorridas em vida após o momento da fecundação, se não forem mutações no DNA a nível celular, elas não entram na formação dos gametas e, portanto, não passam para os descendentes. Se isso daqui fosse válido, pessoal, por exemplo, alguém sofreu um acidente na vida, perdeu um braço, teve um braço amputado aí num acidente. E, segundo o Lamarck, todos os descendentes desse indivíduo nasceriam sem braço, porque ele adquiriu essa característica. Então, hoje a gente sabe que as características adquiridas na vida, elas não passam para os descendentes, né? Então, os caracteres adquiridos, segundo o Lamarck, passavam. As mudanças ocorridas em vida são nas células somáticas e não nas células reprodutivas. Para que as mudanças passem para os filhos, seria preciso mudanças genéticas complexas, com transformações genéticas dirigidas. Então, a lei do uso e do desuso, ela cai por terra, né? Aqui. Então, a necessidade de que o Lamarck dizia, né, para a gente explicar aí outras coisas, né? A necessidade de respirar na atmosfera teria feito aparecer pulmões nos peixes, que começaram a passar pequenos períodos fora de água, o que teria permitido a seus descendentes viver em terra por mais tempo, fortalecendo os pulmões pelo exercício. As brânquias, cada vez menos utilizadas pelos peixes, com pulmões, terminaram por desaparecer. Apesar de tudo, foram descobertos os primeiros defeitos nessa teoria. A lei do uso e do desuso não pode ser aplicada a todo e qualquer órgão, só para órgãos musculares. O músculo, você vai lá para a academia, exercita ele, hipertrofia, ele aumenta de tamanho. Se você passar aí 4 meses com um braço ou uma perna engessada, ela vai atrofiar, porque você está deixando de usar, mas isso só vale para órgãos musculares. Tem gente que não usa a cabeça, não pensa, não raciocina, e nem por isso o cérebro diminui. E a lei da transmissão dos caracteres não se verifica, é impossível, né? E foi fácil eles derrubarem essa teoria de Lamarck. Eles pegaram um casal de camundongos, um tipinho de rato, e cortaram a cauda do macho e da fêmea. Segundo Lamarck, essa característica adquirida na vida, que era a ausência das caudas, seria passada para os descendentes. Colocaram esses camundongos para cruzar e todos os descendentes nasceram com cauda. Então, derrubou a teoria de Lamarck. Mas qual é o mérito do Lamarck? Então, a teoria dele hoje, ela não é aceita. Por que a gente fala dele? A importância do Lamarck é porque ele foi o primeiro cientista a pensar fora da caixinha, a sair daquela ideia do fixismo, tá? Aí veio o nosso amigo Darwin, né? O Darwin também era um naturalista, ele fez uma viagem, né, durante muitos anos, ele era inglês, e inclusive ele veio até ao Brasil. E ele era, gente, para vocês terem uma ideia, ele era fixista, ele acreditava que as espécies eram tais como foram criadas por Deus. Só porque nessa viagem dele, ele observou fósseis, e ele verificou, então, através dos estudos e das anotações, que existiam diferenças, né? Aquela da aula anterior, né? Onde a gente colocou ali as evidências da evolução. Então, ele verificou isso. E como ele raciocinava, pensava, ele concluiu que as espécies não eram fixas. Então, o que ele verificou? Que há diferentes tipos de indivíduos dentro de uma mesma espécie. Então, observando isso, a gente verifica que dentro de uma mesma espécie os indivíduos são diferentes. Nós estamos vivendo isso no nosso momento atual, gente. Não sei se vocês já presenciaram isso aí na família de vocês, algum amigo próximo em relação à Covid. Tem gente que está convivendo na mesma casa, um indivíduo pega ou dois e os outros membros da família não pegam. Por quê? Porque os indivíduos são diferentes. E o Darwin elaborou a teoria da seleção natural. Então, através de observações e de coletâneas de conteúdos e noções anteriores, Darwin conseguiu desenvolver a sua própria teoria, que com algumas ressalvas ainda é utilizada nos dias de hoje.
Darwin defendia que havia um processo de seleção natural, ou seja, dentro de uma dada espécie havia indivíduos diferentes e apenas os indivíduos que se adaptassem a mudanças do meio físico sobreviveriam. Então, o meio ambiente ele se altera, isso é fato, tanto para Lamarck quanto para Darwin. O meio ambiente muda. Só que o Lamarck afirmava que o meio ambiente forçava a mudança do indivíduo. Olha o que Darwin já diz, que os indivíduos já são diferentes. E aí o meio ambiente muda e só aqueles indivíduos mais bem adaptados vão sobreviver. Darwin foi, no entanto, incapaz de explicar por que existiam essas variações entre os indivíduos. Ele não soube explicar por que dentro de uma mesma espécie os indivíduos são diferentes. Isso vai ser explicado só mais tarde pela genética, tá? Então, aqui, ó, no mapinha, tá mostrando para nós, né, a viagem do Darwin. Então, ele saiu daqui, ó, da Europa, né, passou aqui, veio no Brasil, circulou aqui a América do Sul, né? E aqui, ó, nós temos o arquipélago de Galápagos, que foi onde ele fez a maior coletânea dele, maior tempo de estudo. Deu a volta aqui no Oceano Pacífico, passou pela Austrália, Índia, África e retornou para a Europa. Nesse período todo, ele fez, então, todas as suas anotações. Na Argentina, ele verificou fósseis de preguiças e tatus gigantes com características iguais dos atuais, então isso sugere ancestralidade comum. Ele verificou que a ema brasileira era ligeiramente diferente da ema da Patagônia. Em Galápagos, que está aqui no mapa, né, tá esse arquipélago aqui, esse conjunto de ilhas, ele então verificou os pássaros, né, os tendilhões aqui, ó. Então, em cada ilha, um tendilhão tinha um bico um pouquinho diferente, adaptado a um tipo específico de alimento. E Darwin, observando a olho nu, ele verificava que essas aves elas eram muito parecidas entre si, embora só o bico fosse diferente. Então, isso sugere o quê? Que eles derivaram de um mesmo ancestral. E aí, a disponibilidade de alimentos diferentes ali na ilha selecionou qual era o tendilhão mais bem adaptado ali, de acordo com o seu bico, tá? Então, a partir dos conhecimentos propostos por outro cientista, que foi o Malthus, tá? Sobre o crescimento das populações, o Darwin concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver. Por quê? Pela teoria malthusiana, o crescimento populacional está em essa linha exponencial aqui vermelha. Então, as populações tendem a crescer muito mais do que os recursos de produção de alimento, tá? Produção de alimento era limitada, segundo Malthus. Ele não conhecia as técnicas que nós desenvolvemos atualmente da agricultura. A fome no mundo não é por falta de produção de alimentos hoje em dia. Ela é por uma má distribuição, né? Por uma grande diferença, né, entre ricos e pobres no mundo. Mas essa teoria do Malthus serviu para o Darwin concluir que sempre haveria uma luta pela sobrevivência. Os recursos naturais, eles são escassos, né? Então, o que o Darwin defende? Que existia uma variabilidade intraespecífica, que dentro da mesma espécie os indivíduos já nascem com pequenas diferenças entre si. As populações tendem a crescer segundo uma progressão geométrica, produzindo mais descendentes do que os que acabam por sobreviver. E existe uma luta pela sobrevivência. Vários descendentes são eliminados nessa luta. Alguns indivíduos, os mais aptos, possuem características que são favoráveis à sua sobrevivência num determinado meio. Se esse meio mudar, essa característica que hoje foi favorável, amanhã pode não ser mais, vai depender do meio. É o meio ambiente que vai selecionar. Os mais aptos vivem mais tempo, sobrevivência diferencial, e se reproduzem mais, reprodução diferencial. Se eles se reproduzem mais, eles transmitem essa característica aos seus descendentes.
A lenta e gradual acumulação de características conduz, passadas várias gerações, ao aparecimento de novas espécies. Eu já tinha falado para vocês desde a primeira aula, essas passadas várias gerações são milhares de anos. Darwin acaba, assim, por criar a lei da herança dos caracteres adquiridos. Em que se baseia Darwin? Nas descobertas da geologia, das correntes, das grandes transformações geológicas. Então, o nosso planeta já foi, né, a Pangeia, aquele único concentrado ali de terra, né? E depois ele foi se expandindo e continua se expandindo até hoje. A gente sabe que a África e a América do Sul, elas se separam 1 centímetro por ano. Né? Dados da biogeografia, a diversidade das espécies depende do lugar. Nos trópicos, né, na nossa região, no Brasil, é onde a gente tem a maior biodiversidade, porque essa temperatura mais elevada, ela é um fator que favorece a biodiversidade. Como a gente não tem muitos extremos, nem de frio, nem de calor, é mais fácil as espécies se adaptarem. Resultados da seleção artificial, conhecida particularmente entre animais. Então, nós fazemos uma seleção artificial. A gente escolhe as galinhas mais gordas, os gados, né, que produzem mais leite ou que são maiores para corte. Isso é um processo de seleção artificial. Você vai colocar para cruzar os animais que têm as características que são melhores naquele momento. E a teoria da seleção natural? No que se baseia a teoria da seleção natural? Tem uma luta pela sobrevivência. Sobrevivem os mais fortes e os mais aptos. Sobrevivência do mais apto. Apenas sobrevivem os mais dotados relativamente de certas características. Os melhores adaptados vivem mais tempo, transmitindo suas características à descendência. Notem que nem sempre é o mais forte, é o mais adaptado. Então, nem sempre vai ser questão de força. Às vezes é o canto mais bonito do pássaro fulano de tal lá que atrai a fêmea e não a sua força física, tá? Então, aqui um exemplo clássico do processo de seleção natural que aconteceu na Inglaterra após a Revolução Industrial com essas mariposas aqui, a Biston tubellaria. Antes da Revolução Industrial, que não tinha poluição, os troncos das árvores, eles eram cobertos de líquen, essa estrutura que está aqui, ó. E o líquen é clarinho. Aí, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho uma mariposa branca pousada aqui, nesse líquen. E aqui eu tenho a mariposa escura. Quem é que o pássaro vai ver primeiro para comer? É óbvio que é essa mariposa escura. Uma mariposa escura num tronco claro. A branquinha fica aqui camuflada. Então, antes da Revolução Industrial, quando não tinha poluição, o número de mariposas escuras era muito menor do que o de mariposas claras. Fato. O que aconteceu? Após a Revolução Industrial, o carvão era o combustível que era queimado nas chaminés das fábricas e esse carvão se impregnou aqui, ó, no tronco das árvores. O tronco que antes era branco, agora está escuro. Quem que o pássaro vê para comer? A mariposa clara ou a escura agora? A escura agora leva vantagem, ela fica camuflada. E após a Revolução Industrial, então, houve uma inversão. O número de mariposas claras caiu drasticamente e o de mariposas escuras aumentou. Então, o meio ambiente mudou. O meio ambiente é que forçou a mudança da cor das mariposas? Não, já existiam mariposas claras e mariposas escuras. Como o meio ambiente mudou, ele agora vai apenas selecionar. Antes da Revolução Industrial, qual era a característica que era tida como a melhor? Era a característica branca, que ficava camuflada. Como o meio ambiente mudou, agora a característica escura está mais bem adaptada. E aí, esses indivíduos escuros conseguem se camuflar dos predadores, sobrevivem mais tempo e deixam um número maior de descendentes.
Surgiram os conceitos de abiogênese e biogênese, o primeiro referente às teorias fixistas e o segundo às teorias evolucionistas. Depois desse caminho iniciado por Darwin, outros o seguiram. Houve uma sustentação da teoria e um conjunto de desenvolvimentos, como os trazidos pela genética, que permitiram um conhecimento mais sólido dessa matéria, bem como dar respostas às questões deixadas por Darwin. Lembra que Darwin não sabia explicar o porquê da variabilidade dentro de uma mesma população? A genética vai explicar. Apesar de tudo, e porque abala com ideias muito duradouras no tempo, as teorias de Darwin e o evolucionismo em si continuam a ser considerado uma farsa fora dos currículos científicos. Mas a gente já viu ali, né, pelas evidências da evolução, que já não o é mais. Então, vamos entender um pouquinho, né? Darwin versus Lamarck. Quais são as principais diferenças entre os dois? Tá? Então, aqui, como que o Lamarck explicou lá o surgimento do pescoço da girafa? De tanto a girafa esticar o pescoço para comer as folhas mais altas, porque as mais baixas já não existiam mais, esse pescoço cresceu. Beleza. Lamarck. O meio ambiente forçou a mudança. Para Darwin, o que aconteceu? As girafas ancestrais, elas apresentavam pescoços de tamanhos variados. Tinha girafa com pescoço pequeno, pescoço médio, pescoço grande. Quando a vegetação rasteira acabou, o que vai acontecer com essa girafa aqui que não consegue comer? Ela vai morrer. Se ela morre, ela não deixa descendentes. Quem é que vai ter mais chance de sobreviver? As girafas de pescoço mais longo, que alcançam o vegetal lá em cima. Se elas se alimentam, elas têm mais chances de reproduzir e de deixar descendentes com essa característica, pescoço longo. Então, ambas vão ter o mesmo ancestral comum, por isso que a gente até encontra fóssil de girafa com pescoço mais curto do que as girafas ancestrais. Então, significa que eles têm, do que as girafas atuais. Então, significa que as girafas atuais e as girafas de pescoço curto, elas tiveram o mesmo ancestral comum, não é porque uma virou a outra, não, tá? Então, para Lamarck, o meio cria a necessidade que induzem as mudanças nos hábitos e nas formas do indivíduo. Darwin já defendia o seguinte, que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores de características mais apropriadas para um determinado ambiente num determinado tempo. Para Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso ou pelo desuso repetido de um órgão ou de parte de um corpo. Para Darwin, no seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Então, os indivíduos já nascem diferentes, segundo Darwin. E, para Lamarck, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Para Darwin, os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem suas características aos descendentes. Galerinha, respondam lá as atividades do Google. Tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!